outro dia nós dizemos: não vai dar certo. Aqui Jesus estava alimentando a fé dos discípulos. Aqui Jesus estava ensinando para os discípulos que tudo é feito por Ele, pelo poder sobrenatural de Deus. Aqui Jesus estava querendo mostrar aos discípulos que todo o poder e toda a autoridade foi lhe dado. Aqui Jesus estava querendo dizer aos discípulos: olha, tudo que vocês me pedirem vos será concedido em meu nome. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Jesus estava querendo dizer para os discípulos que ele não era como o homem que falava e não acontecia. Jesus estava querendo ensinar para os discípulos que ele não era como o homem que dizia que ia dar e não dava. Jesus estava tentando incutir na mente dos discípulos que se ele promete, ele cumpre, que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele estava querendo mostrar que ele era Deus para os discípulos, que ele era o filho do homem para os discípulos, que ele era o grande eu sou para os discípulos, que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele estava repassando para os discípulos, repassando para os discípulos que ele era o Criador dos céus, da terra e do mar, que foi ele que formou os montes, que formou os céus, a natureza. Ele estava mostrando para os discípulos que tudo estava ao alcance dele, e tudo que não era possível para os discípulos era possível para ele, que tudo que não estava ao alcance dos discípulos estava ao alcance dele, que tudo que os discípulos não podiam fazer, ele podia. Nesta noite Jesus está te dizendo: tudo aquilo que não está ao teu alcance está ao alcance de Jesus. Tudo aquilo que você não pode realizar, Jesus Cristo ele pode realizar. Tudo aquilo que você não pode conquistar, Jesus ele pode conquistar para você. É Jesus quem conquista por você, é Jesus quem peleja por você, é Jesus quem batalha por você, é Jesus quem te dá a vitória, é Jesus quem te dá o galardão, é Jesus quem te dá a herança. Você crê neste Deus do impossível? Você crê neste Deus que não é homem, que não é filho do homem para mentir? Você acredita? Dá glória para esse Deus, agradece a esse Deus, bendiga a esse Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nunca se assuste com esse Deus. O nosso Deus ele não gosta de coisas pequenas, de coisas que são fáceis de realizar. Quanto maior o problema, menor é o jeito de solucionar. É por isso que muitas vezes nós usamos um adágio: pau que não se morre todo, nasce todo, morre. É por isso que Jesus era filho de carpinteiro, porque o carpinteiro ele pode pegar uma madeira envergada que não dá para fazer um móvel, um guarda-roupa, uma mesa. O carpinteiro ele pode pegar uma madeira que não dá para fazer um instrumento. Aos olhos humanos, o carpinteiro ele vê, ele projeta na sua vida. Mas aos nossos olhos, se nós pegarmos uma madeira, nós jamais pensaremos que dá para fazer algo. Mas o carpinteiro não. Quando ele pega uma madeira, quando ele pega uma
pronto. E Jesus era o carpinteiro, porque Jesus, ele tem o poder de consertar aquilo que é torto. Jesus, ele tem o poder de endireitar aquilo que nós não podemos endireitar. Jesus tem poder para dar aquilo que nós não podemos e não conseguimos conquistar. Jesus, ele tem esse poder. Jesus, ele tem essa autoridade. Por isso ele disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Aleluia. Por isso, quando você fala assim, não tem jeito, então você não conhece o Deus que você serve. Quando você abre a boca e fala assim, eu não consigo, então você ainda não conhece a Deus. Quando você fala assim, ó, jamais aquela pessoa vai mudar, então você não conhece o Deus que você serve. Se Deus te mudou, por que Ele não pode mudar outra pessoa? Você é pior que a pessoa. Se Deus te converteu, por que Ele não pode converter outra pessoa? Verdade. Quando você olhar e falar, não vai dar certo, pense assim, poxa, que Deus é esse que eu sigo? Se Ele é o Deus impossível, tudo é possível. Se Ele é o Deus impossível, tudo está ao meu alcance. Se Ele é o Deus impossível, eu tudo posso. Porque senão você vai falar como Jó: Senhor, antes eu conhecia só de ouvir falar. Toda vez que você fala que é impossível, você não conhece a Deus, você conhece a Deus só de ouvir falar. Toda vez que você fala, não vai dar certo, você ainda não conhece a Deus, você conhece a Deus só de ouvir falar. Toda vez que você fala, não vai para frente, você não conhece a Deus, você conhece a Deus só de ouvir falar. Toda vez que você fala que algo não é possível, toda vez que você fala que algo é impossível, você ainda não conhece o seu Deus, você ainda não tem intimidade com o seu Deus, Deus ainda não revelou para você o seu poder, os seus mistérios, porque a sua palavra fala que tudo é possível, a sua palavra fala que Ele tem todo o poder, a sua palavra fala que Ele tem toda a autoridade, a sua palavra fala que Ele tudo pode, que tudo está ao seu alcance, que Ele é dono de todo o poder e de toda a autoridade. E se você começar a viver este Deus impossível, estas promessas, se você começar a sentir esta palavra fluir no seu interior, se você começar a viver esta palavra, que tudo é possível, que Deus é Deus do impossível, se você começar a profetizar que você vai conseguir, que você vai conquistar, que sua família vai mudar, que você vai prosperar, que você não será envergonhado, eu quero te dizer, você não apenas falará, antes eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas você vai falar, agora eu vejo Ele face a face, agora eu vejo Ele face a face, porque o sobrenatural Ele vai acontecer, porque grandes coisas vão se cumprir, a sua palavra vai ser derramada como chuva, o Deus do impossível vai realizar proezas, grandezas, maravilhas, porque Ele é o Deus do impossível, da glória, igreja. Oh, me relacionando para mandar, xarabaçuna, às vezes deixamos de receber muita coisa, porque muitas vezes sepultamos a nossa fé. E Jesus, Ele ensinou, tanto para os discípulos como para nós, que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte, lança daqui a lá, e isso sucederá. E muitas vezes nós não temos fé do tamanho do grão de mostarda. Muitas vezes a nossa fé é tão insignificante que não acreditamos em nada, que não confiamos em nada. Muitas vezes a nossa fé ela
Nós só podemos adquirir fé estudando a palavra. Nós só podemos adquirir fé alimentando da palavra. Nós só podemos adquirir fé comendo a palavra. Nós só podemos adquirir fé na oração, no jejum, na consagração. Nós só adquirimos fé longe do pecado. Nós só adquirimos fé na intimidade, na consagração. Nós precisamos entrar dentro da presença de Deus, se espiritualizar, deixar um pouco as coisas naturais, porque as coisas naturais elas não compreendem as espirituais. As coisas carnais elas estão longe das espirituais. Então nós precisamos deixar a natureza humana, porque a natureza humana ela não tem fé. A natureza humana ela é incerta, ela é incrédula, ela é corrupta, animal e diabólica. Nós precisamos deixar a natureza humana. Não estou falando da carne, que é o pecado. Não estou falando da carne, é o pecado. A natureza humana é o raciocínio.